Olá, amigos e amigas, sou Luiz Rorato, escritor e poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Antes, eu gostaria de pedir que vocês compartilhem o meu canal, inscrevam-se, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos e dê aquele like caprichado, aquele joinha. Lembrando que neste canal tenho 8 playlists divididas por assuntos a saber: como ser criativo, como fazer sucesso e ser feliz, como ser romântico, educação e cidadania, experiências de vida, o povo e o poder, projetos de lei que o Brasil precisa e se eu fosse presidente. Hoje o assunto é educação e cidadania. Apesar de nós termos mais de 609 mil mortos, infelizmente, lamentavelmente, mais de 609 mil famílias em luto por conta da Covid, essa doença nefasta causada pelo coronavírus, hoje já é um dia de alento, digamos assim. Hoje, dia 8 de novembro de 2021, é um dia de alento, porque eu acabei de ver no noticiário brasileiro que mais de 73% da população já tomou a primeira dose da vacina. Mais de 56% já tomou a segunda, estão completamente imunizados. E cerca de 5% já tomou a dose de reforço, daquelas pessoas mais vulneráveis, que são os idosos, que precisam da dose de reforço. E por que eu estou comemorando isso? Porque graças a isso, a vacinação em massa das pessoas, associado às medidas já conhecidas e divulgadas e propaladas pelas autoridades sanitárias mundo afora, certificadas e chanceladas pela ciência, de usar o EPI, o equipamento de proteção individual chamado máscara, manter o distanciamento social, ou seja, aquela distância de 1,5 metro a 2 metros da pessoa com a qual a gente está conversando, e obviamente ambos com a máscara, nas filas de banco, fila do supermercado, fila do pão, fila das repartições públicas, e também nas reuniões e encontros sociais, nos bares, nos restaurantes, nas festas, na rua, nos parques, nos estádios, nos teatros, nos cinemas, mantendo o distanciamento social de entre uma pessoa e outra haver no mínimo um lugar vazio, uma cadeira, uma poltrona vazia. As pessoas que assimilaram essas informações e que se vacinaram depois não pegaram a doença, e o risco é mínimo de contrair essa doença. E graças a isso também que a média de mortos do Brasil, que no período de finalzinho de julho, começo de agosto, chegou a ultrapassar 4 mil mortos por dia. Vejam que absurdo! Mais do que o acidente das Torres Gêmeas lá, que foram 2.976 mortes, e já foi uma tragédia inesquecível quando aqueles dois aviões se chocaram contra o Empire State Building em Nova York e mataram 2.976 pessoas. Nós ultrapassamos só aqui no Brasil mais de 4 mil mortes num único dia por conta da Covid. E a média de morte da última semana, dos últimos 7 dias, foi de 231 mortes só. São vidas, são pessoas que perderam a vida. Mas perto de um número que ultrapassou 4 mil, é uma redução drástica, é uma redução de mortes que merece, por mais paradoxo que pareça ser, merece comemoração, porque daqui a pouco nós zeraremos o número de mortos. Falando em zerar o número de mortos, São Paulo, que é um estado que tem mais gente, tem cerca de 45 milhões de pessoas, tem mais gente que a maioria dos países do mundo,
Se São Paulo fosse um país, seria um dos países mais populosos do mundo, mais que a Itália, mais que a Argentina, mais que quase todos os países da Europa e mais que todos os demais estados aqui da América do Sul. São Paulo é super populoso e hoje é o primeiro dia, nas últimas 24 horas, que São Paulo não registrou uma única morte sequer. E não foi só São Paulo, não. Mais 7 estados e o Distrito Federal também não tiveram um único registro de morte. Isso é muito bacana. Isso significa que milhares de cidades brasileiras não tiveram um único registro de morte. Aliás, alguma coisa em torno de 4 a 5 mil cidades brasileiras não registraram nenhuma morte por Covid nas últimas 24 horas. Então, aqueles que acreditaram na ciência, aqueles que acreditaram nas autoridades sanitárias, aqueles que tiveram o bom senso de respeitar as orientações sanitárias, que nem sequer contraíram Covid, e aqueles que infelizmente por uma razão ou outra contraíram, mas se recuperaram. Mais de 95% das pessoas que contraíram a Covid se recuperaram. Menos de 5% infelizmente vieram a óbito, mas tudo isso, por mais paradoxo que seja, mais absurdo que pareça ser, é motivo de comemoração, porque tudo isso prova que a ciência está certa, que a vacinação é realmente eficaz e que, obviamente, associada àquelas outras medidas, que é o uso de máscara, distanciamento e isolamento social. E outra notícia boa também é que os Estados Unidos anunciou hoje que 31 países, incluindo o Brasil, não precisarão mais fazer os brasileiros que forem para os Estados Unidos, desde que provem, evidentemente, que foram vacinados, não precisarão mais fazer quarentena. Até ontem, todo estrangeiro que chegasse nos Estados Unidos era obrigado a fazer quarentena. Agora não mais a partir de hoje. Então são notícias boas, finalmente. Isso mostra que em poucos meses, eu estimo que lá para fevereiro, no máximo, esta pandemia será extinta da face da Terra. A Organização Mundial da Saúde vai decretar o fim da pandemia. Só não fará isso antes porque existem países que, infelizmente, por serem pobres e mal administrados, estão muito atrasados com o processo de vacinação e, consequentemente, o número de mortos e contaminados ainda é grande, é proporcionalmente bem maior que o número de vacinados. Mas eu acredito que até fevereiro, no máximo, tudo isso estará resolvido. E nós finalmente nos sentiremos livres desta doença nefasta que tanta dor trouxe não só para nós pessoalmente, mas para toda a humanidade. Mas que sirva de lição. E eu quero, finalizando, quero aproveitar, apelar para aqueles que não se vacinaram ainda. O número de vacinados seria bem maior e o número de mortes seria bem menor se todos se vacinassem. Tem muita gente que teve, já no Brasil aqui, quase 1 milhão de pessoas que já deveria ter tomado a segunda dose e não tomou, poderia estar completamente vacinados. Então, procure o seu posto de saúde, vacine-se, não vai doer nada. E é por amor ao próximo, por amor a si mesmo, por amor a toda a humanidade. E se você quer que essa pandemia se acabe logo, dê a sua contribuição, vacine-se já, tá bom? Um grande abraço a todos e até mais.